Somente o homem, ele tem a consciência da sua mortalidade. Nenhum outro ser vivo tem essa capacidade de pensar sobre a morte. Desde os tempos mais remotos até os dias de hoje, há um assunto que sempre foi constante nas preocupações humanas: a morte. Os seres humanos sempre se sentiram impotentes diante da certeza de que um dia morrerão. E por essa certeza eles sempre tentaram e continuaram tentando ao longo do tempo driblar a morte, tentar se esquivar da morte. E um grande desejo da humanidade sempre foi conquistar a famosa imortalidade. Imortalidade, conquistar a imortalidade. Alguns dizem que isso vai ser possível, né? Aí há dezenas de anos dizem que a criança que vai viver para sempre já nasceu. Dizem alguns otimistas aí, não sei se vai ser possível ou não, mas alguns dizem isso. Não sei se vocês conhecem esse filme. Aí, para quem gostou da Sessão da Tarde, muito tempo aí, década de 90, né? Indiana Jones. Indiana Jones é um filme bem interessante. É dirigido pelo famoso Steven Spielberg. Tem dois atores sensacionais aí nesse filme, o Sean Connery e o Harrison Ford. E são vários filmes. Inclusive saiu um recentemente, eu acho que ano passado. Não sei se Salomão gostou do Indiana Jones novo. Eu não gostei muito, não. Mas são filmes legais para você assistir com a família, por sinal, todos eles. Esse filme, ele conta uma história do Indiana Jones, que é um arqueólogo, e a aventura nesse filme aí, junto com o pai dele, que também é um arqueólogo, é encontrar o Santo Graal. O Santo Graal é aquele cálice que Jesus bebeu à última ceia. Esse é o Santo Graal. E a ideia é de que se eles encontrarem, ou quem encontrar aquele Santo Graal e beber, colocar água nele e beber, ele vai adquirir a imortalidade. Então, a jornada de Indiana Jones nesse filme é encontrar o Santo Graal, e essa jornada é uma metáfora dessa busca do ser humano para vencer a morte, para ser imortal. E assim como os personagens desse filme que buscam a imortalidade, não somente Indiana Jones, o seu pai, mas também os nazistas, que buscam por outras razões, que buscam para tentar perpetuar, né, a maldade. Já o pai do Indiana Jones busca pela sua curiosidade arqueológica, muito mais do que pela vontade da imortalidade, mas isso o cativa também e o motiva. E assim como personagens desse filme, muitas pessoas, é óbvio que nós diariamente tentamos driblar a morte. Claro, aqui todo mundo se cuida, todo mundo se alimenta, todo mundo toma um remédio quando é necessário, né? E isso não é ruim, nós devemos nos cuidar de fato, mas de uma forma ou de outra, essa busca por driblar a morte, essa busca da humanidade pela imortalidade que estão perseguindo por aí, tudo isso mostra uma realidade que é essa ideia de que a morte nos causa medo, de que a morte é algo para muita gente, algo que traz um certo pavor. Porque para muitos a morte é o fim, para muitos a morte não é um ponto continuado. Então, de uma forma ou de outra, nós buscamos diariamente, claro, ninguém busca a morte aqui, mas isso pode revelar no fundo esse medo de encarar a morte de frente. E nós cristãos, nós pregamos a salvação, nós pregamos a vida eterna, nós sabemos que a nossa pátria não é aqui. Porém, contudo, entretanto, todavia, diante da morte, muitas vezes agimos como incrédulos, agimos como aqueles que não têm esperança, como se a nossa vida, a nossa existência se restringisse ao aqui e agora. Muitas vezes nós nos desesperamos diante da possibilidade da morte. Muitas vezes a nossa fé é abalada diante da possibilidade da morte. Meus queridos, o diabo, ele nunca teve poder de fato de decidir quem morre, quem vive, não. O próprio livro de Jó nos mostra isso, de como ele consulta a Deus, como ele age diante da permissão, nos limites dados por Deus, porque Deus é o dono das nossas vidas, mas o diabo, ele tem um poder sim de nos atormentar, de nos causar pavor, nos causar o medo de enfrentar a morte. E o medo pode ser algo bom quando o medo nos faz fugir do perigo,
mas o medo pode ser algo extremamente danoso na minha e na sua vida, quando ele nos paralisa, quando ele nos impede de viver. Ele pode ser algo totalmente danoso e maléfico. A morte, na verdade, ela é uma intrusa na nossa vida. A morte não era para fazer parte da nossa existência. A morte não deveria entrar em cena. Ela não deveria, de fato, fazer parte da nossa realidade. Mas, infelizmente, no Éden tudo mudou. No Éden, ela se torna uma realidade. Porque Deus diz para Adão: você pode comer de qualquer fruto aí, coma de tudo, mas fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque se você comer, certamente morrerás. O que acontece? Desobediência. E aí, claro, Deus cumpriu a sua sentença, e a morte então passou a fazer parte da nossa existência. Não somente a morte física, mas a morte espiritual. A morte espiritual, todos os homens nascem mortos para Deus, mas também a morte eterna, a condenação final, tudo isso surge no Éden. O texto que nós vamos ler agora é um texto que fala de morte, mas é um texto bem explicitamente, ele fala da morte física e não da morte física espiritual, por mais que possamos ver implicitamente aí. Lá em Hebreus, capítulo 2, o verso 14 e o verso 15, diz assim a palavra de Deus. Está aí no telão para vocês. Portanto, não sei se eu coloquei a mesma versão. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta rica oportunidade que temos de estarmos aqui juntos para cultuar ao Senhor. Nosso desejo é que o Senhor tenha recebido as canções, que esse culto seja agradável a Ti, ó Pai, mas agora nós te rogamos, fala aos nossos corações, me usa como instrumento em Tuas mãos, Senhor, apesar de quem eu sou, mas que tudo seja dito para a glória do Teu santo nome, produza frutos para Ti, Senhor, que todo medo da morte seja retirado do nosso coração, para a glória de Ti. Assim nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. O autor aqui, que nós não sabemos quem foi, escreve essa carta endereçada para crentes que estavam sendo perseguidos, e muitos, inclusive, estavam negando a sua fé, estavam dando para trás, estavam negando que Jesus Cristo os salvou. Muitos, diante da possibilidade da morte, estavam fazendo isso. Então o autor aqui escreve essa carta para encorajar aqueles crentes a não darem para trás, a não desistirem, a não negarem a sua fé. E aqui ele vai mostrar nesse pedacinho do capítulo 2 qual o caminho que Jesus percorreu para nos libertar do medo da morte, para nos tirar ou nos libertar do pavor da morte. Jesus, ele inicia dizendo: assim como os filhos são de carne e sangue, ou seja, assim como o povo de Deus é feito de carne, sangue e osso, o próprio Deus, Jesus Cristo, também encarnou. E aqui a gente já coloca por terra toda aquela heresia docética de que Jesus era um fantasma, algo desse tipo. Não, Jesus foi tão humano como eu e você, e libertar o seu povo, libertar os seus seguidores da maldição do pecado, das agarras do medo, do pavor da morte, exigia que ele tomasse o lugar do seu povo, exigia que o Deus se tornasse gente, porque se isso não tivesse acontecido, meus queridos, toda a humanidade ainda estaria condenada em seus próprios pecados, porque a exigência de Deus para que você se salve sem precisar de Cristo é simples: não peque, e tudo está certo. O problema é que nós não conseguimos viver assim. Era necessário a morte de um ser humano para que pudesse representar a raça humana, mas sobretudo era necessário o divino para que a sua morte tivesse efeito eterno. Não era somente um ser humano qualquer que poderia morrer. Afinal de contas, ainda que isso fosse possível, não era. Não havia ser humano capaz de fazer isso. Por isso que Deus se tornou gente. Mas o Deus se tornando gente, somente Ele se tornando gente, o divino tocando a terra, foi possível
que a morte dele, o efeito da sua morte, fosse aceito pelo próprio Deus. É Deus providenciando a salvação para pecadores como eu e você, sacrificando o divino, se tornando gente, se humilhando, se fazendo carne e sangue como eu e você. Tudo isso porque, meus queridos, se Deus deixasse a humanidade seguir o seu curso natural, todos estariam condenados. Romanos capítulo 5, verso 12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós somos pecadores, incapazes de atingir aquilo que Deus espera que façamos para merecermos o céu. Não conseguimos, isso é impossível. Porque Jesus é divino, teria sido impossível para Ele libertar-nos do pecado, a menos que Ele se tornasse gente. Para o divino resolver o problema meu e seu, era necessário que Ele se tornasse como eu e você. Era necessário que Ele nos representasse diante de Deus, o próprio Pai. Então Jesus compartilhou a nossa natureza, e embora Ele fosse humano, sem pecar, Ele se limitou às leis que Ele mesmo criou. O Criador de todas as coisas, limitado às leis que Ele mesmo criou. Que humilhação, meus queridos. Ele foi tão humano quanto eu e você. Viveu uma vida de fraquezas, de necessidades, de tentações, de limitações na sua humanidade, mas sem pecar. Foi tentado em todas as coisas. O próprio escritor de Hebreus vai dizer no capítulo 4, mas sem pecar. Glória a Deus por isso. É Deus se tornando gente para resolver o problema da gente com o próprio Deus. Que tamanha demonstração de amor, meus queridos, por nós. E a morte, a obra de Cristo, a sua morte, ela derrotou Satanás. A sua morte não só derrota Satanás, porque afinal de contas, desde Gênesis 3:15, já havia prenunciado, Deus já havia prometido que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, embora ela ferisse o seu calcanhar. Aqui, com a morte de Cristo, isto está sendo cumprido, porque a serpente feriu o calcanhar, ou seja, a morte. Mas a morte de Cristo não foi a sua derrota, pelo contrário, a morte de Cristo foi a derrota de Satanás. A morte de Cristo nos possibilitou, nos garantiu vivermos uma vida sem medo de morrer. João capítulo 5, verso 24 diz, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, a promessa não é lá, a promessa é cá, nós já temos a vida eterna. A morte de Cristo já nos garantiu a vida eterna. Aquele que crê nele já tem a vida eterna. O poder que o diabo tem é de tentar o homem para se afastar de Deus. Esse é o poder que ele tem, de tentar nos afastar de Deus, assim como ele fez no Éden. Ele seduziu a humanidade representada ali para não fazer a vontade de Deus, e logo, como consequência, a morte passa a ser uma realidade, e e o diabo ainda continua fazendo a mesma coisa. Ele continua tendo esse poder de nos desviar da vontade de Deus, de nos fazer duvidar das promessas de Deus. Então o diabo tem esse poder sim, de nos desviar, de nos fazer com que a gente não faça ou nos afaste daquilo que Deus deseja para a nossa vida. E a gente fazendo isso, a gente vai receber o justo castigo de Deus, e às vezes é a própria morte, como no Éden. Ele tem o poder de nos causar o temor. O diabo tem esse poder, meus queridos. O diabo, ele tem esse poder. Ele não tem o poder de matar a bel prazer, de fazer o que ele quer, porque o diabo, como diz Lutero, ele está limitado pelo poder de Deus, limitado como um cão feroz, amarrado numa corda, segurado pelo nosso Deus. Mas ele tem poder sim de nos amedrontar. Ele tem poder sim de nos causar pavor da morte. Ele tem poder sim de fazer isso, meus queridos. Mas a expiação de Cristo, a morte vicária de Cristo, não só possibilitou a salvação do seu povo, mas a morte vicária e substitutiva de Cristo garantiu a nossa vida eterna. Nós acabamos de ler, aquele que crer em Cristo já tem a vida eterna. Aquele que põe a sua fé no Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte, pode sim viver uma vida sem medo da morte.
Porque na perspectiva de Deus, na perspectiva de Cristo, a morte não é uma perda. A morte não é uma perda. A morte é um ganho. É um ganho. Lá no Salmo 116, 15 diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Assim, meus queridos, segundo Deus, morrer não é mal, mas é viver sem vida, viver sem Cristo, viver sem Deus, viver sem esperança. Isso sim é mal. Isso sim lhe garante um futuro condenatório. Mas viver com Cristo diante da morte não é mal. Tem um testemunho de uma família que, durante a invasão da Coreia do Norte, que invadiu parte da Coreia do Sul, lá na cidade de Incheon, os soldados, eles prendem uma família cristã e eles ameaçam aquela família de que, se eles não negassem a Cristo, eles seriam enterrados vivos. E essa família tinha crianças, pai, mãe e filhos. E o pai então diz: eu não vou negar, eu prefiro o martírio. Na verdade, ele é até um pastor. Eu prefiro o martírio do que negar a Cristo. Então aqueles soldados abrem uma cova, jogam essa família toda junto e começam a... Isso é um relato real, tá? E começam a enterrar essa família. Começam a jogar areia, terra. Então, um dos filhos diz: papai, pense em nós, papai. E aí o pai começa a chorar aflito, e a mãe, uma mulher de fé, encoraja a sua família e diz: coragem, meus filhos, vocês não sabem que hoje à noite nós vamos jantar com Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Depois de encorajá-los a ser fiéis, ela começa então a cantar um hino. E ela canta um hino que dizia: eu avisto uma terra feliz, uma terra de glória e fulgor. Avistamos o lindo país pela fé na palavra de Deus. Sim, no doce porvir viveremos no lindo país. Sim, no doce porvir viveremos no lindo país. Os queridos, nós cristãos não deveríamos temer a morte. Nós deveríamos viver sem medo, sem pavor da morte, porque aquilo que Cristo fez por nós nos libertou dessa escravidão do medo. Porque a morte para nós não é um ponto final. Ela não é um ponto final, ela é um ponto continuado. Há uma realidade pós a morte. E se nós temos tantas garantias em Cristo Jesus, por que nós temos tanto medo da morte? E eu pensei aqui em 3 razões pelas quais nós temos medo da morte. 3 coisas que nos fazem temer a morte. Primeiro, o apego a este mundo. Talvez o apego a este mundo nos faça temer a morte. Lá em Filipenses capítulo 3, verso 18 diz: porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Tem muito crente dizendo que ama a Deus, tem muito crente dizendo que quer ir para o céu, mas, meus queridos, investe a sua vida mais nas coisas da terra. Querem ir para o céu, mas não querem deixar este mundo. Querem ir para o céu, mas não querem morrer. Querem ir para o céu, mas vivem suas vidas para si mesmos. Desperdiçam suas vidas correndo atrás do que é passageiro. Querem ir para o céu, mas têm como objetivo de vida aqui buscar a aprovação dos homens, buscar o sucesso, correr atrás daquilo que é efêmero, daquilo que é passageiro. Querem ser reconhecidos, querem ser aplaudidos. Enquanto esses desejos não forem saciados, enquanto esses desejos não forem realizados, afinal de contas, pastor, eu quero ver meu netinho, eu quero ver meu bisneto. Vivem com a falsa ilusão de que o que Deus tem para nos dar de melhor está aqui nesse mundo, caído, corrupto. Não, meus queridos, não. O melhor de Deus ainda está por vir. Ainda está por vir. O
palavra de Deus nos diz, lá em 1 João capítulo 2,15: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É claro que não quer dizer que nós não podemos aproveitar as coisas boas desta vida. Esse não é o problema. O problema é quando a nossa vida está totalmente fundamentada em desfrutar o melhor desta terra. Nem que para isso eu tenha que colocar Deus em segundo lugar. Porque pecado, meus queridos, como dizia Agostinho, é um amor fora de ordem. É amar de forma desordenada. Nós não podemos amar a criatura mais do que o Criador. Nós não podemos amar as coisas de Deus mais do que era o próprio Deus. No livro Coisas da Terra, do Joey Wrigley, ele tem alguns insights muito legais. E ele cita lá: pois se a criação é valiosa, e ela é de fato, então ela tem o potencial de tornar-se um substituto de Deus, em termos bíblicos, um ídolo. Noutra parte, ele vai dizer: deste modo, o cerne da idolatria é que recebemos a criação não como dádiva, mas como um Deus. Colocamos o Criador e a sua criação na escala de valores e adoramos as dádivas e não o doador. A criação, em vez de ser um meio de gozar do Criador, torna-se seu rival. Tornamos-nos obcecados e extasiados pelas boas dádivas de Deus, buscando nelas algo que jamais seremos capazes de encontrar: sexo, comida, reconhecimento, riqueza, família, amigos, trabalho, natureza, governo. Todas essas coisas tornam-se rivais de Deus. Não é isso que muitas vezes nós fazemos, meus queridos. Amamos mais as dádivas do que o próprio Deus. Amamos aquilo que Deus pode nos dar mais do que o próprio Deus. E assim corremos o risco de sermos idólatras. Amamos um filho mais do que Deus. Amamos a nossa conta bancária mais do que Deus. Amamos a nossa carreira mais do que Deus. Amamos a nossa reputação mais do que Deus. E assim vivemos, meus queridos, com medo da morte, porque a morte passa a ser uma espécie de estraga-prazer. Não é? Está tão bom aqui, pastor. A morte, ela vai ser um estraga-prazer. Nós estamos tão apegados a este mundo, meus queridos, que quando nos vemos diante da possibilidade da morte, e a pandemia fez um grande teste em nossas vidas. Não que a gente queria sair por aí pegando o vírus, não. Mas quantos não adoeceram mentalmente, emocionalmente, com a possibilidade de pegar a doença, com a possibilidade de morrer, porque não queria deixar esse mundo, porque não queria deixar as coisas deste mundo. 1 Coríntios capítulo 15, 19 diz: se esperamos em Cristo, só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não podemos esperar em Cristo só nesta vida. O melhor que Deus pode nos dar não são as coisas desta vida, embora tudo que Ele criou e Ele nos dá é maravilhoso. Você deve sim agradecer a Deus pelo pão de cada dia, por sua família, por poder ver o nascer do sol, por contemplar a lua, por comer uma costelinha suína. Agradeça a Deus, são coisas maravilhosas de Deus para as nossas vidas. Mas essas não são as mais importantes. O melhor de Deus é Ele mesmo, o melhor de Deus é Jesus Cristo. Nós não podemos estar tão apegados a esse mundo a ponto de pensarmos que morrermos é perda, porque não é. Porque não é. Então às vezes nós temos medo da morte porque estamos muito enraizados aqui, muitos apegados a este mundo. Uma outra razão, meus queridos, além do apego a este mundo, que muitas vezes nos faz temer a morte, é a consciência dos nossos pecados. O pecado, ele trouxe a morte para uma realidade que ela não deveria fazer parte. É verdade. No fundo, todo ser humano tem essa consciência de que a morte está no lugar errado. A morte é algo antinatural. Por mais que a gente espere pela morte, mas a gente nunca está preparado para ela, não é verdade? Está a nossa mãe ali com 120 anos de idade. Já vai, não vai, e quando ela morre a gente ainda fica inconformado, mesmo sabendo que estava mais perto disso acontecer. Porque há uma consciência nossa, ainda que inconsciente muitas vezes, de que a morte é antinatural. Ela não deveria fazer parte, não deveria fazer parte. Então nós não nos conformamos diante dela. E nós, como povo de Deus, nós temos, além de termos essa consciência de que a morte não deveria fazer parte, e alguns têm mesmo não sendo crentes, porque acham que a morte é antinatural, ou está alguma coisa errada com o mundo, o fato da morte existir.
a gente tem algo que pesa mais sobre nós, que é a consciência que nós temos de sermos pecadores. Nós temos essa consciência. O cristão tem essa consciência, mas isso pode ser algo que pode pesar contra nós mesmos, se nós não tivermos esse equilíbrio do que é ser pecador diante do Senhor. Porque a justificação pela fé, ser declarado inocente diante de Deus por causa da obra de Cristo, não eliminou de uma vez por todas o pecado em nossas vidas. Isso nós sabemos, a nossa vida é uma prova disso. O Espírito Santo, ele nos ajuda e nos motiva e nos capacita a obedecer a palavra de Deus, mas ele também nos lembra o tempo todo quem nós somos. E mais do que isso, ele nos lembra quem Deus é. E Deus é santo, santo, santo. E nós somos pecadores. E diante dessa realidade de quem Deus é e de quem nós somos, isso é uma péssima notícia para nós. Porque ao olharmos para Deus e olharmos para quem somos, nós olhamos uma realidade distante de nós. Porque por mais que Deus diga, seja santo como eu sou santo, nós sabemos que nós não somos. Nós não somos. Mas graças a Deus que Cristo foi por nós. Isso nos dá tranquilidade, isso nos dá descanso diante da realidade de que ainda somos pecadores. Mas há um problema aí. Nós, por pensarmos que somos pecadores, e essa realidade é fato em nossas vidas, nós podemos também sermos destruídos por isso. Porque podemos ficar com um sentimento de condenação o tempo todo, porque não atingimos o padrão. Porque podemos ficar com um sentimento de insuficiência o tempo todo, porque não atingimos o padrão de santidade que Deus espera de nós. É verdade, meus queridos, é verdade. Nós não atingiremos o padrão, mas nós não podemos viver com uma culpa, porque essa culpa pode nos destruir. É verdade, é verdade. Nós não merecemos o céu. Nós naturalmente somos inimigos de Deus. Tudo isso é verdade, mas também é verdade lá em Colossenses 1,13 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Agora já não estamos mais nas trevas, agora já não somos mais filhos das trevas, agora somos filhos de Deus. João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho nos libertou, meus queridos. O Filho nos libertou da escravidão do pecado. O Filho nos libertou do pavor da morte. O pecado está em nós, mas ele não tem mais domínio sobre a nossa vida. Ele não pode ter mais domínio. Nós sabemos disso, que há um pecado ainda habitando em nós. Como diz Lutero, quando ele achava que quando ele se batizasse, a velha natureza dele, o pecado, morreria afogado, e ele descobre que o danado sabia nadar. Ele ainda é uma realidade. Somos justos diante de Deus por causa de Cristo, mas ainda somos pecadores. A nossa salvação não é por causa de nós. Tira o cavalinho da chuva, não é mérito seu. Você vai para o céu, você pode encarar a morte com a cabeça erguida, não porque você tem capacidade para isso, não porque você viveu uma vida digna de estar diante de Deus olhando cara a cara, mas porque você deve confiar na obra de Cristo que foi perfeita. É a obra dele que nos garante. Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Cristo nos libertou do pavor da morte, nos libertou da nossa escravidão do pecado. Agora somos livres, meus queridos. E ainda que sejamos pecadores ainda, nós podemos clamar ao nosso Pai. E quando Ele olha para nós, Ele não vê mais nós quem somos, mas vê o que Deus em Cristo Jesus fez por nós. Em Cristo Jesus, nós já somos declarados mais alvos que a neve. Em Cristo Jesus já não temos mais condenação diante de Deus por causa de Cristo Jesus. Então o fato de termos a consciência de que somos pecadores, isso não deve causar pavor em nós. Não devemos viver com um sentimento de culpa, porque Cristo pagou toda a nossa dívida, porque não há mais dívida nossa com Deus. Terceiro, por fim, um outro motivo, uma outra coisa que nos faz muitas vezes ter pavor da morte diante dela, é a falta de fé. Falta-nos a fé. Todos temos fé. E não seremos o primeiro filho de Deus a passar por momentos de dúvidas, passar por momentos de fraqueza na nossa fé. O próprio Tomé leva fama, né?
se bem que todos os discípulos não creram de imediato. Pedro ali, para atravessar o mar. Homens e mulheres para quem essa carta estava sendo endereçada, estavam sim faltando-lhes a fé. Estavam negando a sua fé. Mas Deus, meus queridos, é quem nos fortalece. É Ele quem nos dá certezas. Façamos aquilo que os discípulos fizeram quando Jesus disse que eles devem perdoar 70 vezes 7, lá em Lucas 17. Eles dizem: Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a minha fé, porque eu não tenho fé suficiente para fazer isso. Meus queridos, peçamos a Deus: Deus, aumenta a minha fé. Me faz crer nas tuas promessas, de fato e de verdade. Que as tuas promessas possam gerar no meu coração paz. Porque o Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Não deixemos que as coisas deste mundo, meus queridos, enfraqueçam a nossa fé. Não permitamos que o que é passageiro, o que é efêmero, nos faça esquecer do eterno. Não permitamos que este mundo, que as decepções da nossa vida, que as angústias da nossa alma sufoquem a nossa esperança, sufoquem a nossa fé. E ainda que esteja demorando a promessa a ser cumprida, na nossa perspectiva pode estar até demorando, né? Creia que o Senhor cumprirá todas elas. O Deus que disse que o descendente nasceria em Gênesis 3,15, Ele nasceu. Ele nasceu, Ele destruiu o poder do diabo, Ele destruiu a morte. Nós cremos num Deus que é fiel para cumprir as suas promessas, meus irmãos. Tanto é que um dia Ele vai cumprir a última, que é de retornar sobre as nuvens com poder e glória, para julgar os vivos e os mortos, e estabelecer o seu reino para todos sempre. Que vivamos a nossa vida sem perder de vista este grande dia, o dia do Senhor. Se porventura a sua fé está fraca, peça a Deus que Ele aumente. Ore a Deus: Deus, aumenta a minha fé, Senhor. Não deixa que as demandas deste mundo sufoquem a minha fé, diminuam a minha esperança. Todas estas coisas, de fato, que eu falei, podem contribuir para gerar um certo pavor diante da morte. Mas, meus queridos, o que nós devemos fazer de fato é descansar na verdade que diz que Jesus nos libertou do medo da morte. Se nos apropriarmos dessa verdade, se ela fizer sentido no meu coração e no seu, nós não teremos medo da morte. A morte passa a ser um novo amanhecer. A morte passa a ser o início de uma nova vida, de uma vida que só consumará na volta de Cristo. Mas Paulo diz: para mim morrer é lucro, e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ou seja, já haverá um gozo, já haverá um desfrute, já haverá uma certa alegria após a morte na presença de Cristo. Ainda não plenamente, mas já haverá, meus queridos. Nós, Calvino vai dizer que nós não somos livrados da morte. Contudo, em vida e em morte, nós temos paz e segurança quando nós temos a Cristo. Nós temos paz e segurança, nós temos a Cristo. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso tem que fazer sentido na sua vida. Se aproprie dessa verdade, se aproprie dessas palavras. Meus queridos, no filme que eu falei, Indiana Jones, o pai do Indiana, ele descobre que para chegar no lugar onde tem um santo graal, eles deveriam passar por 3 provações, 3 grandes provas. A primeira é sopro de Deus, diz ele: só o homem piedoso passaria. A terceira prova, palavra de Deus, só quem seguisse os passos de Deus passaria. Terceira, o caminho de Deus, somente o salto do leão provará o seu valor. Ele deveria dar uma espécie de salto de fé lá. Indiana Jones passou por todas as provas, afinal eram provas físicas e também tinha um pouco de inteligência. Quando ele chega no lugar onde está o Santo Graal, existe inclusive lá um guardião daquele graal, mas existem diversos cálices, vários cálices. E se ele pegasse o cálice errado, ele morreria. O verdadeiro cálice lhe daria a vida eterna, e o cálice errado lhe daria a morte. Eu não vou contar os detalhes aqui para você assistir,
Mas o Indiana Jones consegue escolher o cálice correto. Inclusive ele salva a vida do pai, que havia levado um tiro dos nazistas, para justamente provocar o Indiana Jones a conseguir o Santo Graal. E quando ele faz a escolha do Graal, o guardião diz: Jones, você fez a escolha sábia. O Indiana Jones só conseguiu cumprir, passar por aquelas provas e chegar ao Santo Graal, porque eram provas físicas, eram provas que exigiam uma certa capacidade intelectual. Se aquelas provas realmente fossem provas espirituais, meus queridos, veja só, a verdade é que nenhum ser humano tem a capacidade de vencer as provas espirituais exigidas por Deus para alcançar a vida eterna. Se fossem provas espirituais, veja só, quem consegue ser piedoso de acordo com a total exigência do Deus que é santo? Quem consegue seguir os passos de Deus perfeitamente? Quem consegue andar no seu caminho sem sequer prender para a direita ou para a esquerda? A resposta para todas as perguntas é: ninguém. Se fossem provas espirituais, Indiana Jones jamais passaria. Como somos incapazes de passar pelas provas espirituais que Deus coloca diante de nós. Por isso, meus queridos, o próprio Deus se tornou gente para salvar a gente de nós mesmos. O próprio Deus se torna gente em Cristo Jesus para vencer todas as provas espirituais que Deus exigia e nenhum de nós seríamos capazes de vencê-las. Cristo venceu todas elas. E agora em Cristo nós já temos a vida eterna. E nós não devemos ter medo da morte. Ela não é mais a nossa inimiga. A morte não é mais a nossa inimiga. Agora estamos livres da escravidão e do pavor da morte, sabendo que, meus queridos, até ela não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tem um depoimento de um oncologista que, diante de uma criança que estava com câncer terminal, e ele pergunta para ela sobre o que é que ela pensa sobre a morte. E ela diz assim: olha, tio, quando a gente é pequena, às vezes vamos dormir na cama do nosso pai, e no outro dia nós acordamos em nossa própria cama, não é? E ele disse que lembrou dos filhos dele, que de fato acontecia, né? Ela diz: um dia eu vou dormir e o meu pai vem me buscar. Eu vou acordar na casa dele, na minha vida verdadeira. É isso, meus queridos. A morte é só uma passagem para os braços de nosso Pai. A morte é só uma passagem para um lugar infinitamente melhor do que esse que nós estamos. E depois dessa passagem nós aguardaremos um dia, porque Jesus venceu a morte, nós também venceremos. A sua morte no Calvário, meus queridos, a morte de Jesus destruiu o poder da morte. É a morte da morte na morte de Jesus. Ela não tem mais poder sobre nós e nos apavorar. O diabo não tem mais esse poder, meus queridos. Nós anelamos esse dia, o grande dia, quando o nosso corpo, como diz Paulo lá em Coríntios capítulo 15, e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nós esperamos esse dia ansioso, o dia em que nós teremos um novo corpo. E aí sim nós poderemos falar isso, porque aí sim a salvação terá acontecido plenamente. Porque a salvação não é apenas para a alma, mas é para o corpo também. Nós teremos um novo corpo, e aí será tudo completo. E aí poderemos olhar para a morte e debochar dela. Poderemos fazer tudo isso, meus queridos. Jesus nos oferece não apenas um propósito, não apenas um alívio temporário do medo da morte, mas Jesus nos oferece a garantia de que venceremos ela. A garantia de que temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Não busque nas coisas da terra aquilo que as coisas da terra não podem te dar. E se você, meus queridos, se você está aqui essa noite e ainda não entendeu e vive com pavor da morte, porque não sabe o que vai ser da sua vida após a morte, eu tenho uma palavra para você. Só é possível você viver sem medo da morte, só é possível você encarar a morte olho no olho, se você encará-la com Cristo Jesus.
Somente Ele te dará a garantia de que você vencerá a morte. Para aqueles que não têm Cristo Jesus, a morte passa sim, ainda a ser um ponto continuado, mas não um ponto continuado para o céu, mas não um ponto continuado para viver uma vida de eternidade ao lado de Cristo, ao lado do nosso Deus, mas um ponto continuado para a condenação. Se você não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o dia de você não olhar mais para a morte com pavor e com medo. E se você já confessou e ainda vive com pavor, com medo da morte, peça a Deus que lhe ajude a essas verdades fazerem sentido para você, que lhe ajude a aumentar a sua fé de tal forma que você não viva com pavor da morte. Claro, nós não vamos procurar a morte, mas por acaso um dia ela chegar, que ela seja bem-vinda entre nós, porque ela só será uma porta para os braços do nosso Pai. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção que nos dá esperança, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo estará. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Teu Filho Jesus Cristo nos libertou da escravidão do pecado, nos libertou do pavor da morte. A morte não é mais a nossa inimiga. Nós não devemos viver com medo, com pavor, com temor dela. Ó Deus, nos aumenta a fé a cada dia, para que possamos crer nas Tuas promessas. O Deus que prometeu é fiel para cumprir, e um dia, de fato, Jesus voltará
para estabelecer de uma vez por todas o seu reino para todos sempre, ó Pai. Obrigado, Jesus Cristo, por tamanho sacrifício em nosso lugar. Nos ajuda, Senhor, a não nos apegarmos às coisas deste mundo, a desfrutarmos dela, porque o Senhor as criou para o nosso bel prazer, mas ela não tem um fim em si mesmo. Elas apontam para o Criador, para o doador, que possamos glorificar o Teu nome por meio delas, do desfrute de cada uma delas, mas elas não podem ser o nosso Deus. O nosso Deus é o Senhor, vivo e verdadeiro, que criou todas as coisas. Ó Deus, nos aumenta a fé, Senhor, aumenta a nossa fé a cada dia. Não nos deixe, ó Pai, duvidar do Deus que cuida de cada um de nós. Não nos deixe duvidar do Deus que prometeu e é fiel para cumprir. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a olhar para a vida e não ter medo de vivê-la com medo da morte. E se por acaso, ó Pai, ela vier nos encontrar, que ela seja bem-vinda, porque ela é só apenas uma passagem, não é um ponto final nas nossas vidas, não é ela que determina o nosso destino, é o Senhor. E nós temos um destino certo, que é os braços do nosso Pai. Nos ajuda, ó Pai, a vivermos pensando também num dia, desejando esse dia, o grande dia, o dia do Senhor. Porque quando isso acontecer, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais angústia, não haverá mais temor. Ó Deus, nos faz ansiar esse dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem acabar com todas as nossas dores e lágrimas, Senhor. Vem acabar com todos os nossos temores de uma vez por todas. Nos ajuda, ó Pai, em nossas fraquezas. Assim nós te pedimos, ó Pai, e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.